Olá, o programa Startup TV BR de hoje está aqui com Emerson Nogueira e Fábio Donato para falarmos sobre Smart City. O que é Smart City? Smart City é um conceito para começar, é conceito de cidade inteligente. Ele vem trazer para a cidade várias tecnologias que se tem hoje à disposição do público. Então, desde monitoramento por câmera, gravação de diálogos, até mesmo reconhecimento por voz, reconhecimento por fala, reconhecimento facial, integrado tudo isso com o conceito de segurança pública. Além disso tudo, coisas da cidade automatizadas com mais inteligência, vamos chamar assim, por isso smart em inglês vem do termo esperto, né? É uma cidade esperta, então, e esse conceito tem sido trabalhado de uma maneira muito forte ultimamente. Mogi, por sinal, foi premiado em 2 categorias de inovação, que tem a ver também com a parte de cidade inteligente, que é a Sala do Empreendedor e o Polo Digital. Então o Mogi já também tem algumas características de cidade inteligente, como monitoramento por câmera por toda a cidade, alguns semáforos já com temporização para você passar com onda verde, são coisas que fazem parte. E a gente percebeu numa visita ontem que nós fizemos para IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento, que fica dentro lá do Centro Tecnológico de São José dos Campos, algumas coisas que nossa cidade já tem e outras coisas que ela pode vir a ter. Aliás, foi excelente a visita e foi uma visita feita por empresários aqui de Mogi. Então fomos em 11 pessoas, essas 11 pessoas participantes do programa MBM School e do programa Sebrae Ali. Né? E dessa visita, que foi das 9 até 1h da tarde mais ou menos, foi tirada muita coisa. A impressão foi excelente, por sinal. Quem esteve lá? Sebrae, instituições, empresários? Muito bem. O Sebrae promove o MBM. Eles têm parceria com o MBM. Né? O MBM é uma escola de negócios voltada para a formação de empresários mesmo, trazendo técnicas inovadoras, assim como o programa do Sebrae, no qual inclusive a gente está lá participando, que é o programa Sebrae Ali, reuniu pessoas que já têm um certo relacionamento, que conhecem um pouco das dificuldades de Mogi das Cruzes, que conhecem um pouco das facilidades que aqui tem e principalmente que movem uma parte da economia da cidade. Então é muito importante você ter a visão da pessoa que é o consumidor do serviço público e principalmente como formador de opinião e uma daquelas pessoas que mais financia com impostos, como é que uma cidade pode prestar um serviço melhor. A visita no IPLAN foi excelente para isso. Os empresários que participaram lá da rede de ensino, setor de joalheria, setor de logística industrial, móveis e decoração, de tecnologia, e também do agronegócio. E com toda essa diversidade ali presente, foi possível entender que a gente estava num ambiente que realmente fomenta a inovação. Eles lá têm algumas coisas que me chamaram muita atenção. 2 coisas correm muito bem em paralelo lá dentro. Uma delas é a cultura organizacional da empresa. Eles lá utilizam isso de maneira excelente e para isso, para a gente ter uma noção de quanto é eficiente esse tipo de ação, eles têm um setor de telemarketing para atendimento ao público da cidade. Hoje em dia, uma empresa de telemarketing tem alta rotatividade, às vezes em alguns casos chega até 40%, né? Rotatividade que a gente chama de turnover, é a troca de postos de trabalho. Eles lá têm algo em torno de 5%, até menos do que isso. É um índice fantástico. Até numa empresa convencional você tem dificuldade para manter um índice como esse, efetivamente fantástico. E nós nos questionamos para saber qual é o grande diferencial do porquê que eles conseguem isso. E uma das coisas que eles trouxeram à tona foi um sentimento que o colaborador dele tem, que é o pertencimento.
com esse pertencimento, ele consegue trazer para a instituição um valor muito maior na relação dele com o emprego. Então, ele aproveita melhor isso. E o resultado é fantástico. Realmente as pessoas estão integradas num ambiente ali que é colaborativo. Quando recebem uma ligação do cidadão, eles atendem essa ligação com prazer, porque sabem que essa ligação poderia estar sendo feita por ele. E é óbvio que acaba gerando isso um conforto maior para todos, né? A eficiência no atendimento, os índices deles são excelentes. E Emerson, quando você conhece essas estruturas novas ou atividades que estão começando a acontecer em vários municípios, você começa a identificar oportunidades. O que você pode sentir em termos de oportunidades a curto, médio e longo prazo? Muito bem. As oportunidades lá que a gente percebeu também estão baseadas num outro princípio que a gente viu dentro dessa empresa, que, como eu falei para você, do Culture Code, ou seja, o código de cultura, associado a isso, eles trabalham de forma excepcional os processos. Então, os processos deles são todos desenhados. Pensa você, eles, para tudo que eles vão fazer, eles planejam primeiro o processo que eles vão utilizar. Então, desenham esse processo. Eles usam até ferramentas que a gente utiliza aqui, que é de BPMN, né? Business Process Management Notation. Notação é uma notação de planejamento e gerenciamento de negócios. Então, você desenha toda a sua atividade e, a partir daí, você consegue ter uma facilidade maior para poder direcionar aquele processo, aquela ação. Eu achei bacana porque com essa condição que eles têm, eles não perdem tempo, eles acionam as atividades de maneira muito rápida e eficiente. Isso foi uma das principais coisas que a gente pôde ver lá. Em relação ao que nós temos em Mogi, nós percebemos que eles lá têm algumas coisas que estão mais avançadas, temos coisas que estão em paralelo com eles em termos de desenvolvimento e temos coisas que ainda nos faltam bastante. Vamos falar primeiro do que nos falta, que é o que é interessante. O que nos falta é a integração de tudo que nós temos aqui, como eles lá têm. Então, a grande sacada da iPlan é juntar numa mesma plataforma de gerenciamento várias ações de atendimento ao público ou atendimento ao cidadão. Exatamente. Essas ações são as seguintes: você tem coisas que eles fazem que dependem de tecnologia e coisas que eles fazem que dependem do ser humano. Isso tudo está integrado dentro de uma plataforma com gestão disso daí muito bem feita. Então é bem interessante você conhecer esse métier que eles estão inseridos e com a tecnologia que eles têm desenvolvida. Para nós, nos faltaria pelo menos uns 2 anos para a gente desenvolver em termos de tecnologia, ou seja, código. Teríamos que ter aí 24 meses de desenvolvimento para ter isso daí disponível que eles têm lá. Porém, as tecnologias que fazem parte disso, elas são aí em média algo em torno de 90% do que eles têm lá, nós temos aqui. Então eu vou citar até algumas que nós temos até dentro do polo digital. Por exemplo, robô de atendimento. Nós temos lá um aplicativo para fazer aproximação de pessoas com motoristas que podem ter um atendimento específico pelo poder público. Nós temos aqui aplicativos que cuidam de turismo. Nós temos outros aplicativos que têm a capacidade, aqui dentro mesmo do polo, de fazer leituras de internet das coisas com muita precisão, e são coisas que eles lá agora estão desenvolvendo. E aqui nós já temos uma diferença de alguns pontos que foram mais explorados lá e que foram mais explorados aqui. Então isso abre um mundo de oportunidades para as startups, né? Perfeitamente. Então a gente vê aqui, olha, Smart Control Pro, que está lá dentro do polo, a Mia, que está lá dentro do polo, Car for Kids, foram as que eu citei aqui, a Trip Bike, são todas tecnologias que eles lá hoje pensam em desenvolver. E o que é que já existe? Aqui nós já temos funcionando. O que a gente mais percebeu foi que toda essa tecnologia integrada encanta
Os empresários saíram de lá muito felizes com o que viram. O ganho que nós tivemos foi de conhecimento, principalmente na parte de cultura organizacional, organização de processos e apresentação. Eles têm uma apresentação fenomenal. A apresentação deles é fantástica. Storytelling, eles têm também muito a parte de apresentação visual, integração com o ambiente que eles estão ali, até geograficamente falando, eles colocaram isso dentro da plataforma, dentro da estrutura deles, e inclusive até mesmo o prédio tem muito a ver com tudo isso. Eles têm um espaço fantástico para descontração ali. O que nos falta aqui em Mogi das Cruzes? Vamos dizer que dentro de uma empresa você pode até ter. Eu ainda não vi nenhuma empresa que tivesse um espaço lúdico como aquele. Nós percebemos que Mogi das Cruzes tem um potencial incrível, temos tecnologia, temos pessoas, porque o engajamento que nós temos com a cidade é muito grande. E, para finalizar, a visita foi excelente para justamente benchmark, para a gente aprender bastante aí sobre cultura organizacional, que é a parte de Culture Code. Aprendemos que os processos que eles trabalham fazem toda a diferença do mundo num bom desempenho. A tecnologia aplicada com a combinação do trabalho bem feito junto da cultura organizacional traz excelentes resultados. Mogi das Cruzes está muito próximo daquilo que nós vimos lá em termos de tecnologia, de desenvolvimentos paralelos, e algumas coisas que nos faltam. O que eles têm lá, a distância entre nós e eles é muito pequena, então para nós foi excelente por esse aspecto. E além de tudo isso, uma das coisas mais legais que nós vimos é que o mundo de startup pode ser extremamente beneficiado com o conceito de Smart City. Então, nós temos a grande possibilidade de desenvolver um negócio em startup ou através de startups, com spin-offs ou até mesmo startups convencionais que a gente vê, Family Seeds, para poder desenvolver esse negócio e chegar a aproveitar melhor o conceito de startup em Smart City. E é algo que daqui para frente a gente vai ver bastante. Então se prepare para isso, aproveite essas oportunidades, e Mogi está muito dentro dessa realidade.